vou mostrar para vocês o gráfico dos benefícios e malefícios do uso da testosterona. Vem aqui comigo. Ó, esse gráfico você tem a testosterona na vertical, os níveis sanguíneos em nanograma por decilitro, e na horizontal o tempo. Eu dividi em 3 zonas. Zona fisiológica ou zona verde, onde a testosterona vai de 300 a 900. Zona amarela, que a testosterona está abaixo de 300. E a zona suprafisiológica, a vermelha, onde a testosterona está acima de 900. Então eu vou detalhar o que ocorre com o paciente em cada uma dessas 3 zonas. Venha aqui comigo. Na zona verde, que é a zona fisiológica, como está o sistema nervoso central do paciente? É um paciente com bom humor, autoestima, é um paciente que tem uma capacidade de concentração muito boa e que tem uma capacidade de competição também. E o corpo desse paciente? Como é que se comporta aquele paciente da zona verde? É um paciente com uma boa força física, uma boa massa muscular e massa óssea, é um paciente que tem um ritmo intestinal muito bom, todo dia ele consegue digestões, e é um paciente que tem aumento da produção de colágeno pelo estímulo da testosterona. E o sexo desse paciente, como é que está? É um paciente que tem libido, tem ereções matinais diárias, ou seja, todo dia acorda à força do mijo. E é um paciente que tem ereções e mantém as ereções, entendeu? Agora, o que ocorre com o paciente na zona amarela, onde a testosterona está muito baixa, com o sistema nervoso central do paciente? É um paciente triste, autoestima lá embaixo, humor baixo, paciente com pensamentos suicida, é um paciente depressivo, entendeu? E o corpo desse paciente que está com a testosterona baixa, como é que está? É um paciente cansado, o corpo só pensa em cama, é um paciente com indisposição, ele tem preguiça para trabalhar, não tem forças para o trabalho, é um paciente que tem uma massa muscular e uma massa óssea pouco desenvolvida, e é um paciente também que tem aumento da resistência à insulina, ou seja, ele tem uma tendência a ter diabetes lá na frente. E como é que está o sexo desse paciente que está com a testosterona baixa? É um paciente com libido baixo, anda correndo da mulher. É um paciente que não tem ereções matinais diárias. É uma vez ou outra que ele acorda na força do mijo. E é um paciente que não consegue manter as ereções. Ou seja, ele começa o ato sexual, mas não consegue ir até o fim. Ele, do meio para o fim, ele despenca. A coisa fica meia boca, entendeu? Agora, o que ocorre com o paciente da zona vermelha, com os níveis de testosterona muito altos, geralmente até 10 vezes mais aqueles fisiculturistas, bombados? Vamos ver. No sistema nervoso central dele, como é que está? É um paciente muito nervoso, irritado, com insônia e com aquele toque, transtorno obsessivo compulsivo. E o corpo desse paciente que usa testosterona em doses muito altas, os fisiculturistas, por exemplo, os bombados, como é que está? O coração, por exemplo, é o paciente que tem um coração 2 a 2,5 vezes aumentado. Com isso, ele tem uma massa muscular muito grande, diminui a capacidade de contrair e de relaxar. Então, esse paciente tem uma tendência à morte súbita. Ele tem também o que nós chamamos de insuficiência ventricular esquerda concêntrica. O que é isso? O ventrículo esquerdo cresce para fora e para dentro, e aí diminui a cavidade do ventrículo e ele tem uma fração de ejeção baixa. Com isso fica com tendência a ter fenômenos cardiovasculares, um infarto, derrame. E o que ocorre com o sangue desse paciente que tem dose de testosterona muito alta no sangue? Bom, o hematócrito está elevado, então o sangue fica grosso, espesso, então ele tem tendência a ter fenômenos tromboembólicos, entendeu? E o colesterol? O colesterol está elevado, ele tem o que nós chamamos de dislipidemia, ele tem um aumento do colesterol ruim, que é o LDL, e uma baixa do colesterol bom, que é o HDL, entendeu? E como é que está o rim desse paciente? O rim é por onde elimina 90% dessa testosterona e excesso que esse paciente tem. Então, ele é muito castigado. Então, você tem lesões glomerulares que fazem com que, com o tempo, ele comece a perder proteínas e hemácias. E aí vai ter anemia. E lá na frente, ele vai ter uma insuficiência renal crônica. E o fígado desse paciente, como é que está? Ele pode ter uma hepatite aguda, ele pode ter uma insuficiência
hepática, pela elevação das TGO e TGP, entendeu? E o cabelo desse paciente, como é que está? Geralmente, essas doses elevadas de testosterona, ele começa a ter perda de cabelo. Lá na frente, ele vai ficar careca. E o testículo desse paciente que usa testosterona em altas doses, como é que fica? Bom, como você está oferecendo muita testosterona, a máquina que produz a testosterona, que é o testículo, para de produzir, fica atrofiada. Então, ele vai ficar com testículo de menino, entendeu? Então, vem aqui no gráfico novamente. Esse gráfico que você vê aqui, eu dividi em 3 zonas. Eu chamei a zona verde, zona fisiológica ou zona feliz. Porque nessa zona, o paciente, tudo dá certo. O libido tá bom, a força física tá boa, o humor tá bom. Já a zona amarela, eu chamei de zona triste. Porque é um paciente triste, o humor lá embaixo, pensando em suicídio. É um paciente que está afundando, entendeu? E a zona vermelha, eu chamei de zona maldita, iludida. Por quê? Porque esse paciente, ele é um paciente fortão, malhadão, bonitão, mas tomando muita testosterona, começa a ter perda de cabelo. Lá na frente, ele vai ficar careca. Por isso está uma ilusão. E o sexo, é um paciente que tem um libido muito bom, um verdadeiro garanhão, mas não consegue engravidar a mulher, porque ele fica estéril lá na frente.